Secretário Executivo do Ministério da Justiça diz que responsáveis pelas queimadas no país terão que pagar indenizações e restaurar os biomas. Apenas em agosto, focos de incêndio destruíram um território equivalente ao estado da Paraíba. IBGE revela que safra agrícola deste ano será 19 milhões de toneladas menor pelos efeitos do clima. Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto que reonera a folha de pagamentos de 17 setores da economia. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrega propostas ao presidente Lula para isentar salários de até R$5 mil do pagamento do imposto de renda. OTAN intercepta exercícios da Marinha Russa no mar que banha a Europa. No Setembro Amarelo contra o Suicídio, o roqueiro Bon Jovi ajuda a evitar que mulher pulasse de uma ponte nos Estados Unidos. E para quem enfrenta problemas com ansiedade e estresse, um dos melhores remédios é ter a companhia de um cão. É agora no Jornal das 22. Boa noite. A Polícia Federal investiga atualmente 52 casos de incêndios florestais nos quais há suspeita de ação criminosa. O secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mário Sarrubo, afirmou em entrevista a uma emissora de TV que os responsáveis pelos incêndios criminosos terão de indenizar a população e restaurar os biomas. Mário Sarrubo também ressaltou haver uma cultura de queimadas no agronegócio e que crimes ambientais são tratados com condescendência no Brasil. Para ele, o mais importante é reestruturar os sistemas de controle. Atualmente, a Polícia Federal investiga 52 casos de incêndios florestais, nos quais há suspeita de ação criminosa. Segundo os investigadores, não há até o momento comprovação de ação orquestrada ou conexão com o crime organizado nas ações, mas essas hipóteses não estão descartadas. Atualmente, o país enfrenta a pior seca desde que se tem registro, e com o auge da temporada ainda por vir, costuma acontecer em outubro. A expectativa é que a situação possa se agravar. Com 5.650.000 hectares queimados, o mês de agosto responde por quase metade da área queimada no Brasil, desde janeiro deste ano. É o que mostra o mais recente levantamento do Monitor do Fogo, do MapBiomas, divulgado nesta quinta-feira. Essa extensão é equivalente a todo o estado da Paraíba. Na comparação com agosto de 2023, foi um enorme salto de 149%, e a área atingida equivalente a 3.300.000 campos de futebol. O último mês foi o pior agosto registrado na série do Monitor de Fogo, iniciada em 2019. O levantamento aponta ainda que a área queimada no Brasil este ano mais que dobrou em relação ao mesmo período de 2023. Com o crescimento em agosto, o total acumulado desde janeiro chegou a 11.300.000 hectares, 6 milhões de hectares a mais, ou um crescimento de 116% na comparação com o ano passado. No Pantanal, os incêndios não param de aumentar. Já são mais de 160 dias de operação do Corpo de Bombeiros com outras forças de combate. E as condições climáticas potencializam os riscos de novos focos em todo o estado. O fogo continua consumindo o Pantanal de Mato Grosso do Sul. O estado registra pelo menos 10 focos de incêndio, deixando um rastro de destruição ambiental e morte de animais. Nós temos aí cerca de 962 focos de calor só no mês de setembro registrados em Mato Grosso do Sul. Nós estamos com várias frentes de combates em grandes incêndios, não só no bioma Pantanal, mas também no Cerrado e na Mata Atlântica, região ali das várzeas do Rio Iviema, nas nascentes do Taquari e também vários pontos no Pantanal,
como na região de Miranda, temos 3 frentes de ataque ali, na região de Porto Murtinho, Nabileque, Aquidauana, São Gabriel, ali na Serra de Maracaju, no município de São Gabriel, e também mais ao norte, na região do Porto Índio, onde um incêndio que iniciou na Bolívia já chegou na fronteira e as nossas equipes estão posicionadas desde sexta-feira naquele local para evitar essa propagação. De janeiro até o começo de setembro deste ano, 2 milhões de hectares foram destruídos pelas chamas. As equipes de combate aos incêndios seguem atuando e enfrentando os focos ativos por terra, água e ar. Quase 300 combatentes, e aí são militares do Corpo de Bombeiros aqui do estado, temos Preve Fogo, Força Nacional, bombeiros do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Sergipe. Então, a Força Nacional são vários estados. Nós temos os veículos basicamente que facilitam os nossos acessos, são do tipo caminhonete, mas também temos veículos próprios para o combate a incêndio florestal, veículos do tipo tanque, quando a gente consegue acesso com esse tipo de veículo, porque ele é mais pesado, por mais que ele seja traçado, é um veículo específico para essa atividade, a gente dá preferência, mas a gente também utiliza embarcações, aeronaves. A região do Pantanal Sul-Mato-Grossense enfrenta condições climáticas que potencializam os riscos de incêndios florestais. E a previsão para os próximos dias é de baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas que podem chegar aos 40 graus no norte do estado. A gente já tem uma vegetação extremamente seca, porque são vários dias sem chuvas nas maiorias das cidades aqui do estado. A baixa umidade relativa do ar, a gente já registrou aí índices menor que 10%. E também a velocidade do vento, quando ultrapassa 30 km por hora, a propagação ela fica muito mais intensa e o combate fica cada vez mais difícil. Já são vários dias de operação, então a gente tem esse cuidado de estar constantemente conversando com a nossa tropa, inclusive cada troca de ciclos, desde que eles ficam 15 dias, a gente reforça a importância da atuação, porque a gente tem conhecimento, mas quando a gente se depara com aquilo que a gente fala que é horroroso e dantesco, né, que é um grande desastre que a gente está enfrentando, para que a gente não sinta aquela sensação de impotência e que a gente está indo para o lugar para poder fazer e aplicar o nosso conhecimento, e isso faz a diferença, isso é de suma importância. Ainda estamos no inverno, mas com tanto calor, mesmo faltando 3 meses para o início do verão, a produção brasileira de ar-condicionado bateu recordes. Alguns consumidores já enfrentam dificuldade para comprar os aparelhos. Representantes da indústria garante que a produção está a todo vapor e com a demanda do varejo sendo distribuída normalmente. Mas as lojas já faltam, ainda que pontualmente, algumas unidades disponíveis à venda. Números da Eletros, a Associação Nacional de Fabricantes, mostram que a produção de condicionadores de ar bateu recorde este ano. De janeiro a julho, houve crescimento de 83% frente ao mesmo período de 2023. Foram 3,28 milhões de aparelhos entregues ao varejo no período. Considerando-se apenas o primeiro semestre, as vendas de ar-condicionado para o varejo subiram 88%, patamar bem acima do registrado por outras categorias, como a linha branca, que são as geladeiras, lavadoras e fogões, que subiu 16% na comparação com o ano passado. E a marrom, que são a TV e home theater, por exemplo, que avançou 20%. Já no caso dos ventiladores de mesa, houve salto de 123%. Algumas empresas destacam que as indústrias enfrentam algumas dificuldades no recebimento de insumos e que isso ocorre principalmente por conta da seca que afeta a região da Zona Franca de Manaus e das dificuldades com frete internacional, já que a maior parte dos componentes de ar-condicionado é importada. O presidente executivo da Eletros, Jorge Nascimento, destacou que a falta dos produtos no comércio causa surpresa, já que a produção está batendo recorde. Ele afirma não haver qualquer problema logístico na Zona Franca de Manaus, responsável por toda a produção de ar-condicionado no país, seja na chegada de insumos ou no escoamento da produção. A seca que assola os rios de algumas regiões do Brasil, segundo especialistas, não está por enquanto impactando o abastecimento.
mas com aumento pela procura, pode faltar o aparelho em algumas lojas. A Câmara dos Deputados acabou hoje de votar o projeto da volta da cobrança do imposto de renda da folha de pagamentos dos 17 setores que mais geram emprego na economia. Nesta lista também foram incluídas todas as cidades brasileiras com até 156 mil habitantes, que estavam isentos desta conta. O texto cria um regime de transição para dar fim em 2028 à desoneração de 17 setores da economia intensivos em mão de obra, os segmentos que mais empregam na economia. Para municípios com até 156 mil habitantes, o regime terá fim em 2027. Pelo projeto, haverá então uma diminuição gradual do benefício com a retomada da cobrança da contribuição sobre as folhas de salário. Para atender ali ao STF, o texto lista uma série de medidas para compensar perdas de arrecadação do governo com a continuidade da desoneração parcial, como o pente fino de benefícios sociais e o uso de recursos esquecidos em contas bancárias. Também é importante lembrar que a desoneração da folha de pagamento foi aprovada pelo Congresso Nacional com amplo apoio de parlamentares e também de entidades civis em dezembro do ano passado. Essa medida seria válida, então, até 2027, mas o governo acabou judicializando esse tema após tentar derrubar o benefício via teto ali do presidente Lula e enfrentar muita resistência no parlamento que defendia um prazo maior para essa medida. Outro ponto importante é que, pela regra em vigor, empresas de 17 setores podem substituir a contribuição previdenciária, 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, entre 1% a 4,5% de acordo com o setor e serviço prestado. Também tem outro ponto que, no caso dos municípios, a lei estabelece uma redução da alíquota da contribuição previdenciária de 20% para 8% para prefeituras com até 156 mil habitantes. Então, por acordo firmado ali entre o Congresso e o governo federal, a atual regra seguirá existindo até o fim deste ano. Um ponto importante também é que a partir de 2025 começará um processo de retomada gradual do pagamento da contribuição previdenciária e uma redução da cobrança sobre o faturamento das empresas. Um outro detalhe é que, com a conclusão da análise ali pela Câmara dos Deputados, o projeto que foi aprovado pelo Senado segue então para a sanção do presidente Lula. E o prazo para que isso ocorra é de 3 dias, conforme decisão proferida nesta quinta-feira pelo ministro lá do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. E veja a seguir, ministro da Fazenda entrega propostas ao presidente Lula para isentar salários de até R$5 mil do imposto de renda. E segundo o IBGE, a safra agrícola deste ano será 19 milhões de toneladas menor pelos efeitos do clima. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que entregou ao presidente Lula várias alternativas para que seja cumprida uma promessa feita ainda no período da campanha eleitoral: a isenção do imposto de renda para quem tem salário de até R$5 mil por mês. Segundo Haddad, a equipe econômica já apresentou alguns cenários possíveis ao chefe do Executivo para o cumprimento da promessa eleitoral de correção da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para R$5 mil. O valor atual é de 2 salários mínimos, R$ 2.824. Sem antecipar quais são as medidas em estudo, o ministro mostrou otimismo com um dos planos desenhados. De acordo então com o chefe da equipe econômica, Lula deve apresentar a proposta para outros ministros assim que entender então conveniente e deve bater o martelo em algum momento em um futuro próximo. Me parece consistente, muito consistente a proposta que foi formulada pela área técnica, e ele se animou a falar do assunto porque ele entende que um dos caminhos oferecidos parece bastante promissor do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. É importante lembrar que o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, já antecipou que a reforma então da renda deverá ali ser dividida em etapas, sendo o primeiro projeto voltado à pessoa física. A expectativa é que essa primeira etapa seja enviada ao Congresso até o fim deste ano. No entanto, é importante lembrar também que o projeto de lei orçamentária anual de 2025 não prevê a atualização da tabela do IR no ano que vem, o que ameaça a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos. Um outro ponto importante também
também é que no ano passado o governo promoveu a primeira correção na tabela do imposto de renda, após 8 anos de congelamento. Em maio deste ano, então, ampliou a faixa de isenção para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. E o valor, então, no entanto, segue distante da promessa de Lula de elevar a isenção para quem ganha até R$5 mil. De acordo com o Instituto Pacto contra a Fome, o desperdício e a perda de alimentos impactam no aquecimento global. A organização fez um alerta sobre as mudanças no consumo para a redução de danos no país. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 1/3 de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada. O Brasil faz parte dos 10 países que mais desperdiçam comida. Esse desperdício é responsável por uma grande quantidade de emissões de gases do efeito estufa. O Instituto Pacto contra a Fome, da organização sem fins lucrativos que atua para reduzir a pobreza, afirmou que o desperdício de comida contribui para o aquecimento global. Segundo eles, um consumo mais sustentável seria a solução para reduzir os impactos climáticos. A perda de alimentos geralmente acontece antes mesmo da venda para o consumo. Muitas vezes, eles são perdidos ou danificados devido a problemas na produção, na colheita, no armazenamento ou no transporte. A pesquisa da ONU aponta que se houver mudanças no consumo, pode diminuir em 4% as emissões de gases do efeito estufa associadas à agricultura e ainda reduzir o número de pessoas subnutridas em 153 milhões. O pacto ainda ressaltou que os brasileiros possuem um comportamento de focar em ter mais do que é necessário. O resultado é o grande descarte de alimentos. O nível dos rios do norte do país estão cada vez mais baixos e o consumidor brasileiro deverá sentir no bolso os efeitos desta situação. É que para transportar produtos fabricados principalmente na Zona Franca de Manaus, passou a ser cobrada uma taxa extra dos comerciantes. A partir deste mês, a bandeira tarifária cobrada na conta de luz passou de verde para vermelho nível 1. É um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh, conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E os brasileiros, além de estar gastando mais com a eletricidade, provavelmente também vão desembolsar mais para comprar eletroeletrônicos produzidos na Zona Franca de Manaus, Amazonas, onde é fabricado TV, aparelho de ar-condicionado, forno de micro-ondas e bens de informática, entre outros. Com baixo nível dos rios da região amazônica, os custos de transporte de componentes importados também aumentaram. Desde julho, os fabricantes da Zona Franca estão pagando a taxa de pouca água às operadoras internacionais de navegação. A taxa é da ordem de $5 mil por contêiner, o equivalente a mais de R$ 28 mil pela cotação desta terça-feira. Os operadores justificam que a taxa de pouca água é necessária devido ao baixo nível dos rios, que eleva os custos. Esse encargo é adicionar um custo do frete da Ásia para o Brasil, que registrou forte escalada nos últimos meses por uma série de fatores globais. Já nas contas do Executivo, o custo de transporte dos produtos fabricados na Zona Franca teve um acréscimo de quase R$ 113 mil por contêiner. Por conta dos problemas climáticos, a safra brasileira de grãos este ano está sendo prejudicada. A expectativa do IBGE é de uma redução de 10 milhões de toneladas na produção de produtos como o açúcar, a laranja e o café. A safra agrícola brasileira alcançou um valor de produção de 814,5 bilhões em 2023. E de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país deve produzir neste ano mais de 296 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Em termos absolutos, isso significa redução de 19 milhões de toneladas frente ao ano passado. Os produtos que registraram recorde de produção na série histórica de 2023 foi a soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, se manteve na liderança na produção de grãos no país, respondendo por 1% do total do valor da produção agrícola nacional no ano passado. Segundo o gerente de agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, a safra de 2024 apresentou uma série de dificuldades desde a sua implantação, por causa da falta de chuvas para a produção de soja e milho
e depois excesso de chuvas, culminando com as enchentes do Rio Grande do Sul. E que tudo isso afetou a safra desse ano. A nova estimativa é referente a agosto, fazendo que a safra caísse 6%, que representa menos de 1,7 milhão de toneladas, em comparação com o que era previsto em julho para este ano. Para fechar a safra de 2024, falta praticamente colher a safra de inverno, que é o trigo, a aveia e a cevada. Para a soja, principal cultura das lavouras brasileiras, o IBGE prevê redução de 4,4% na safra deste ano, frente à de 2023. O Instituto também projeta baixa de 11% para o milho e de 11,3% para o sorgo. Além da safra, a inflação dos alimentos também é ameaçada pelo quadro. De acordo com analistas, os problemas podem aumentar, em um primeiro momento, porque os preços de mercadorias como açúcar, laranja e café, que já registraram dificuldades de produção, podem ficar mais caros. O resultado do comércio do país ajudou a derrubar a cotação do dólar no Brasil. Com a baixa de 0,51%, a moeda americana terminou o dia valendo R$ 5,61 para a venda. Na Bolsa de Valores, o que pesou foi a redução no valor dos papéis da Petrobras, o que provocou uma queda de 0,48% no pregão de hoje, aos 134.029 pontos. E o brasileiro foi mais às compras em julho. O comércio fechou o mês com alta de 0,6% em relação a junho. O resultado ficou acima das expectativas. Segundo o IBGE, o setor com o melhor resultado foi dos supermercados e hipermercados. O acumulado desde janeiro passou de 5% nos últimos 12 meses para 3,7%. O número de processos judiciais contra companhias aéreas aumentou em média 60%. São 400 mil ações em todo o Brasil, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABAR. No Brasil, o aeroporto não pode fechar por conta do mau tempo. O voo não pode atrasar por 5 minutos. A bagagem, em hipótese alguma, pode ser extraviada. Se algum fator destes acontecer, tenha certeza de que um novo processo judicial contra alguma companhia aérea irá ocorrer. Um estudo revela que a judicialização do setor aéreo no Brasil não é um reflexo natural de problemas operacionais ou de qualidade. Trata-se, na verdade, de um movimento incentivado por advogados. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, todo consumidor tem o direito de acionar a justiça, mas o que se vê hoje é algo desproporcional, que afeta não só as empresas, mas também os consumidores, pois os custos de uma ação judicial é repassado para o passageiro. Segundo a ABAR, por trás desse cenário, há indícios de uma estrutura que utiliza ferramentas de marketing digital para captar consumidores de forma irregular, além de envolver a compra de créditos judiciais e o comércio ilícito de vouchers de viagens. As plataformas repassam os dados para advogados parceiros que entram com as ações judiciais em nome dos consumidores que cederam seus direitos. O objetivo dos advogados é fechar acordos rapidamente e da forma mais vantajosa possível. Esses acordos têm um elevado potencial financeiro e aumentam os lucros das plataformas. No Brasil, a cada 227 passageiros, uma ação é impetrada para cada voo. Nos Estados Unidos, há uma ação judicial para cada 1.254.561 passageiros por voos. De 2020 a 2023, o número de processos no Brasil contra companhias aéreas aumentou em média 60%, chegando a 400 mil processos judiciais em todo o país. E veja a seguir: OTAN intercepta exercícios da Marinha Russa no mar que banha a Europa. E no Setembro Amarelo contra o suicídio, o roqueiro Bon Jovi ajuda a evitar que mulher pulasse de uma ponte nos Estados Unidos. Um programa rebatizado hoje pelo governo federal vai dar atenção prioritária às mulheres gestantes, por consequência, aos milhões de bebês que nascem todos os anos.
A cerimônia foi realizada em um evento que ocorreu em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pela União, mais de 4,8 bilhões de reais serão investidos nesta primeira etapa de implementação da rede Aline, beneficiando cerca de 30 milhões de mulheres. Com os investimentos, serão construídas 36 novas maternidades e 30 centros de parto normal. Antes, chamado de Rede Cegonha, o programa foi rebatizado e agora homenageia Aline da Silva Pimentel Teixeira, uma jovem negra que residia em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e morreu quando completou 6 meses de gestação em 2002, em decorrência de uma negligência que ocorreu durante o atendimento. O objetivo da iniciativa é promover um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante e da criança, além de reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. Um menino de apenas 7 anos salvou um bebê que se engasgou com leite. O menino aplicou uma manobra de primeiros socorros que aprendeu no curso do Corpo de Bombeiros. Saber as técnicas de primeiros socorros pode salvar vidas, por mais básicas que sejam. E foi o que aconteceu lá em Florianópolis. Theo, um menino de 7 anos, viralizou após salvar o seu irmãozinho, um bebê de 3 meses, que se engasgou com leite materno. Ele aplicou uma manobra que aprendeu no curso do Corpo de Bombeiros. E nós estivemos no Corpo de Bombeiros da Sé, no centro da capital paulista, e conversamos com a Tenente Olívia, que explicou melhor pra gente como funcionam as técnicas e como aplicar em um bebê engasgado. Primeira coisa, como que eu vou saber se o meu bebê ele engasgou? Os primeiros sinais é ausência de choro, então ele não vai chorar, e ele vai ficar arroxeado muito rapidinho. Os bebês, rapidamente, eles já vão apresentar esse arroxeamento. Então, primeiro de tudo, eu vou posicionar a criança no meu antebraço, de forma que a minha mão, ela forme um V nas vias aéreas, ou seja, nariz e boca, para permitir que essa via aérea ela fique aberta e expulse aquele líquido que esteja obstruindo. Então, eu vou prender o bracinho dela aqui embaixo do meu braço para ela ficar bem firme, né? Os bebês novinhos, eles são bem molinhos. Um detalhe muito importante é posicionar o tórax do bebê, né? Que a gente fala aqui, os ombros, as escápulas, abaixo da linha do bumbum, para a própria gravidade auxiliar a gente na desobstrução. Então, os meus dedos em vez mantendo as vias aéreas, o bebê posicionado, preso no meu braço, tórax abaixo do bumbum. E, primeira coisa, eu vou efetuar as palmadas entre as escápulas, que a gente fala entre os ombros. Então, tô aqui. Nessas primeiras 5 palmadas, geralmente, quando é um líquido superficial, o bebê já vai desengasgar. Não desengasgou, eu vou continuar nas palmadinhas. Se o bebê ficar inconsciente, ou seja, se ele desmaiar, se ele desfalecer no meu braço, eu vou acrescentar mais uma manobra. Então, não desengasgou, o bebê ficou inconsciente. Vou virar ele aqui, vou posicionar ele no meu segundo antebraço, né? Segurar bem a cabecinha dele aqui e fazer 5 compressões torácicas na altura do mamilo. Isso vai permitir com que o sangue continue circulando e irrigando os tecidos do bebê. 5 compressões, voltei aqui, 5 palmadinhas. Não voltou, não deixou de ficar desmaiado, não voltou à consciência, volto aqui, mais 5 compressões. Eu vou fazendo essa manobra até ele retornar. Como que eu sei? A hora que ele chorar. Se o bebê começar a chorar, incentive o choro. Acalme ele, abrace, mas deixe ele chorar, porque o choro é o sinal que a via aérea foi desobstruída e que ela não está sendo mais obstruída. E lógico, a partir do momento que eu detectei os primeiros sinais, eu aciono o socorro médico via 193. Enquanto a viatura chega, eu posso estar prestando esses primeiros socorros. No Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio no Brasil, vale a pena prestar atenção a uma atitude de um astro do rock internacional. Bon Jovi evitou que uma mulher pulasse de uma ponte. O lendário roqueiro Jon Bon Jovi ajudou a impedir uma mulher de pular de uma ponte em Nashville nesta terça-feira, salvando a sua vida. O astro do rock encontrou a mulher por volta das 6 horas da noite, horário local, enquanto filmava um videoclipe para sua nova música, People's House, na ponte pedestre John Ziegler. Em um vídeo de vigilância compartilhado no X pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, o cantor pôde ser visto se aproximando da mulher quando ela parece estar se preparando para pular. John, então, falou com ela e com outro espectador.
Pouco depois, o cantor e esse espectador ajudaram a puxar a mulher sobre a grade e para longe do perigo. Depois que a mulher voltou ao caminho de pedestres, ela e John conversaram e se abraçaram. A ponte estava completamente aberta ao público quando John estava filmando o vídeo e o incidente ocorreu posteriormente. O Corpo de Bombeiros de Nashville e o Departamento de Polícia Metropolitana da cidade chegaram ao local logo após a ação heróica do cantor. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que não pretende enfrentar de novo a candidata do Partido Democrata, a vice-presidente Kamala Harris. Segundo Trump, ele ganhou o debate realizado anteontem, mesmo que as pesquisas indiquem a vitória de Kamala, com mais de 60% dos votos. O ex-presidente até usou uma luta de boxe como exemplo, ao citar que só o perdedor perde revanche. E ele não precisa. O maior exercício da Marinha Russa desde a Guerra Fria entrou na fase de simulação de ataques aéreos em apoio às operações navais. O incidente ocorreu no Mar Báltico, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o que levou os caças da OTAN a serem mobilizados para interceptar os bombardeiros de Vladimir Putin. Aeronaves russas foram interceptadas por países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, no Mar Báltico, de acordo com o comunicado da organização. De acordo com o comunicado do Gabinete de Relações Públicas do Comando Aéreo Aliado, os americanos identificaram os caças russos operando próximo ao espaço aliado da OTAN no Mar Báltico nesta quinta-feira. 2 bombardeios estratégicos e de ataque marítimo Tu-22M3 voavam por lá escoltados por caças Su-30SM, quando foram interceptados. Este é o tipo de manobra que ocorre com muita frequência em todas as áreas disputadas no mundo, com uma escala de risco acompanhado de um acidente. Um dos vídeos gravados de dentro dos caças Tu-22 divulgados é possível ver um F-18 da Finlândia acompanhando um Su-30. O país nórdico se uniu à Aliança Militar Ocidental no ano passado. Além da missão no Báltico, outros 2 Tu-22M3 voaram durante 5 horas sobre águas do Pacífico próximas da península de Kamchatka, no extremo oriente russo. Eles foram acompanhados por caças Su-35 e Su-30. A organização informou que as operações de policiamento aéreo respondem a aeronaves militares e civis que não seguem os regulamentos internacionais de voo e se aproximam do espaço aéreo dos aliados. Essas respostas visam salvaguardar o espaço aéreo da OTAN e apoiar a segurança de todos os usuários do ar. Manifestantes entraram em confronto com a polícia nos arredores do Congresso Nacional da Argentina, após uma lei que aumentaria os benefícios dos aposentados ser bloqueada. A medida foi tomada apesar de uma mobilização de milhares de pessoas em frente ao parlamento, que terminou com confrontos entre manifestantes e policiais. A ultradireitista convenceu de última hora 5 deputados da União Cívica Radical, a UCR, a mudarem sua posição inicial a favor dos aumentos, conseguindo assim o terço que precisava para bloquear a insistência da oposição. O governo argentino contou com os votos do partido de Milei, a Liberdade Avança e do PRO, a coalizão do ex-presidente Maurício Macri, que se alinhou a favor do veto. Apesar de ter apoiado a lei em junho, quando ela passou pela Câmara dos Deputados. A sessão durou 5 horas e foi carregada de tensão, insultos e provocações. Fora do Congresso, centenas de aposentados, apoiados pelo penorismo e grupos de esquerda, acompanharam a votação. Após o resultado, os manifestantes foram repelidos pela polícia com gás lacrimogênio e balas de borracha. O canal de notícias local informou que 12 pessoas ficaram feridas e 3 foram detidos, números que ainda não foram confirmados por fontes oficiais. Agora o Congresso não poderá insistir na lei pelo restante do ano. A votação colocou fim ao embate entre Milei e a oposição, que já durava 3 meses. Desde que assumiu a presidência da Argentina, Milei tem defendido a meta do equilíbrio fiscal. No primeiro semestre deste ano, o país teve seu primeiro superávit desde 2008, com a implementação de um drástico corte de gastos estatais. A passagem do tufão Yagi pela Ásia deixou um rastro de destruição e mais de 200 mortes. Segundo as autoridades dos países afetados,
Mais de 100 pessoas continuam desaparecidas e cerca de 800 ficaram feridas. O número de mortes após a passagem do tufão Yagi no Sudeste Asiático segue aumentando e ultrapassou 270 vítimas. O ciclone tropical se formou no início da semana passada e já atingiu as Filipinas, China, Vietnã, Laos, Tailândia e Mianmar. O Vietnã foi o país mais afetado pelo fenômeno. Com as inundações e deslizamentos de terra, as mortes subiram nesta quinta-feira para 197, além de mais de 120 pessoas que continuam desaparecidas. A região enfrenta as consequências do tufão com chuvas e rajadas de vento de 149 km por hora. De acordo com a Unicef, o tufão deixou mais de 140 mil casas danificadas em 26 províncias vietnamitas. Mais de 250 mil hectares de plantações foram destruídos, segundo o Ministério da Agricultura do país. As autoridades também informaram que o tufão afetou o setor pecuário. 1,5 milhão de frangos e patos morreram e 2.500 de porcos, búfalos e vacas. Na Tailândia, o número de mortos aumentou para 9 e todos os voos foram suspensos no aeroporto da província de Chiang Rai. Templos budistas e hotéis receberam quase 1.000 pessoas que tiveram as casas destruídas. Segundo um estudo publicado em julho, este fenômeno está se formando cada vez mais perto da costa e é mais intenso e fica mais tempo em terra. Tudo isso devido à crise climática. E veja a seguir, representantes de hospitais particulares dizem que estão enfrentando problemas para comprar insulina para os pacientes diabéticos. E para quem enfrenta problemas com ansiedade e estresse, um dos melhores remédios é ter a companhia de um cão. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que uma pessoa condenada por um tribunal de júri deverá começar a cumprir a pena imediatamente. Poderá até recorrer a outras instâncias, mas aguardará outro julgamento atrás das grades. A decisão, tomada por maioria, foi baseada na decisão do relator do processo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele explicou que a medida não viola os princípios constitucionais. E um novo estudo feito no Reino Unido revelou uma receita até saborosa para combater a diabetes. São as frutas secas, mas, como sempre, com moderação e a orientação de um médico especialista. A diabetes é uma doença que afeta mais de 13 milhões de brasileiros, representando cerca de 6,9% da população, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Caracterizada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina, o hormônio responsável por regular a glicose no sangue, a doença pode gerar sérias complicações, como problemas no coração, rins, nervos, além de, em casos graves, levar à morte. A prevenção do diabetes envolve a adoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada e a redução do consumo de álcool e tabaco. Esses comportamentos ajudam não apenas a prevenir o diabetes, mas também outras doenças crônicas, como problemas cardíacos e câncer. Uma nova pesquisa britânica trouxe uma descoberta interessante para a prevenção do diabetes. O estudo, que avaliou a saúde de 500 mil de pessoas, revelou que o consumo regular de frutas secas pode reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Frutas como uva-passas, damasco, figos, ameixas e tâmaras, que são frequentemente vistas com cautela devido ao alto teor de açúcar natural, mostraram-se benéficas nesse contexto. Durante o processo de desidratação, as frutas perdem água, mas mantêm os nutrientes essenciais, como vitaminas A e o do complexo B, além de minerais como potássio e magnésio. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 100 gramas de uvas frescas oferecem 0,8 gramas de fibra, enquanto a mesma quantidade de uvas passas contém 5 gramas. Contudo, para maximizar os benefícios e evitar possíveis malefícios, especialistas alertam que o consumo de frutas secas deve ser feito de forma moderada e sempre combinado com outros alimentos que contenham proteínas ou gorduras saudáveis, como castanhas,
queijos e iogurtes. Essa combinação prolonga a saciedade e impedem que os açúcares naturais das frutas causem um aumento rápido no nível de glicose no sangue, o que é fundamental para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença. De acordo com um levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados, as unidades de saúde do setor enfrentam dificuldade para a compra de insulina humana para pacientes diabéticos e muitos dizem só ter estoque para mais um mês. A sondagem envolveu 53 hospitais associados da entidade, que reúne instituições como Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz e a C. Camargo, de São Paulo. A maioria afirma que está difícil a aquisição do medicamento. O Brasil é o 5º país do mundo com maior incidência de diabetes, segundo o IDF Diabetes Atlas, embora a maior parte deles conta com um estoque de insulina. Quase metade indicou que o volume é suficiente para apenas um mês. O levantamento também questionou como as unidades de saúde classificam o nível de dificuldade para a aquisição do medicamento, sendo 1 normal e 5 muito difícil. Dos diretores de hospitais entrevistados, 51% afirmaram estar sendo muito difícil. Não foi perguntado aos dirigentes de hospitais quais marcas ou fabricantes dessas insulinas. Uma das doenças crônicas de maior impacto no sistema de saúde, o diabetes tem crescido no país e no mundo. Dados da pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, mostram aumento de 65% em 15 anos na taxa de adultos brasileiros diabéticos. Em 2021, eram 9,1% neste grupo, contra 5,5% em 2006. Em 2023, o Brasil passou por uma escassez de insulina no Sistema Único de Saúde, tendo que recorrer a contratações diretas e à abertura de licitação para insulinas análogas, como a produzida pela Biome. No início deste ano, a farmacêutica Sanofi, produtora da insulina Lantus, notificou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a respeito de um risco de desabastecimento do medicamento no país. Uma mulher da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, conseguiu na justiça o direito de receber uma pensão para pagar o tratamento de um cachorro que tem um problema no pâncreas. Ela se divorciou do marido, mas, segundo o juiz Wallace Vaz Leite, o caso trata de relação familiar multiespécie, conforme definição do Instituto Brasileiro de Direito de Família. O marido agora vai ter que pagar R$ 420 por mês. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde apontou que de cada 8 pessoas no mundo, uma sofre com algum distúrbio mental, principalmente estresse e ansiedade. Mas existe uma solução para estes problemas: um cachorro. Cães-terapeutas têm ganhado destaque como aliados no tratamento de transtornos de ansiedade, trazendo benefícios emocionais e físicos para quem enfrenta essa condição. Ao interagir com um cão treinado, os pacientes experimentam uma redução significativa nos níveis de estresse e ansiedade, pois esses animais proporcionam uma sensação de calma e segurança. A terapia assistida por animais, que inclui visitas a hospitais e clínicas, auxilia não apenas no alívio emocional, mas também em processos de reabilitação física. Veterinários e psicólogos explicam que existem diferentes tipos de animais que auxiliam em tratamentos de saúde mental. Os de serviço, como cães-guia, os de assistência emocional, que oferecem suporte durante crises de ansiedade e depressão, e também os cães de terapia, usados em sessões específicas para aliviar o estresse. Os cães de serviço são treinados para desempenhar funções específicas, como detectar crises de ansiedade ou até mudanças nos níveis glicêmicos de seus tutores. Embora raças como Labrador e Golden Retriever sejam comumente usadas, nem todos os cães têm aptidão para essa tarefa. Apenas uma pequena porcentagem desses animais demonstra um temperamento e habilidades necessárias
para serem cães de serviço. Especialistas também lembram que cães de suporte emocional devem fazer parte de um plano de tratamento supervisionado, envolvendo psicoterapia e outras abordagens, garantindo assim resultados mais eficazes no combate à ansiedade e outros transtornos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.